Então nessa aula a gente vai ver como a gente faz a consulta do usuário, ou seja, a gente carregar o usuário na tela. A gente não carregou ainda o usuário na tela, a gente só habilitou aqui o botão para consultar. Então vamos codificar aqui a caixa de texto do código, onde vai ser trazido o usuário. Ou seja, a gente gravou um usuário só, né? Então a gente já tem um código lá do usuário, e para a gente poder trazer aqui e editar esse usuário. Então, antes de a gente poder editar o usuário, a gente tem que carregar esse usuário na tela e trazer essas informações para ser alterada, tá ok? Então vamos lá, eu vou apertar aqui o F4 e vim aqui no evento kDAO aqui da caixa de texto aqui do código, tá? Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é verificar a forma que a gente quer que que seja pesquisada o usuário. Bom, lembra lá no cadastro de cliente que a gente fez a condição lá se fosse apertar Enter dentro da caixa de texto. Se a caixa de texto tiver alguma coisa digitada e for pressionado Enter, ele vai buscar o código do usuário. Se não tiver nada dentro da caixa de texto, ele vai abrir a pesquisa do usuário. Bom, o formulário de pesquisas de usuário a gente ainda não fez. E a gente vai fazer nas aulas futuras, né, nas próximas aulas. Primeiro vamos só nos concentrar aqui em carregar o usuário na tela. Tá? Então aqui, a gente só tem aqui o formulário de consulta do cliente, né? Depois a gente vai fazer o formulário de consulta então do usuário. Então vamos fechar aqui a consulta e vamos voltar aqui no código. Bom, então vamos lá. A gente vai pôr se o txt código.testlef for maior que 0, ou seja, tiver alguma coisa digitada lá, e o kcode for igual a enter. Aí a gente vai instancia fazer a declaração, na verdade, aqui, né? Declaração da classe. Então vamos lá, Jim, objeto user as new cad usuário. A gente vai pesquisar um usuário, né? A gente vai, de novo, o comando do SQL, a gente vai criar o parâmetros, fazer tudo idêntico que a gente fez lá no cadastro de cliente. Então vamos retornar lá no cadastro de cliente para a gente ter uma ideia de como fazer essa consulta, né? A gente já fez a consulta lá, a gente pode aproveitar o código de lá. Então se eu vim aqui no F4, vamos lá no evento, então tem aqui o kDAO. Então aqui eu declarei a string build, eu declarei aqui o parâmetro e fiz aqui o select, trazendo o executa carry reader. O que significa o execute carry reader? Ele vai trazer os dados do usuário nas propriedades que a gente criou da classe, tá? Então a gente vai seguir os mesmos passos que a gente fez aqui, verificar se é uma edição para ativar aqui os controles, tá ok? Bom, então qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Criar a string building aqui. Então eu posso copiar o código. Lembrando, para a gente ficar mais fácil a nossa programação, a gente ter um desempenho maior, a gente reutiliza o código. Ou seja, a gente já fez alguma função, algum comando, por exemplo, aqui a gente já criou uma consulta, então a gente pode copiar o mesmo estilo que a gente está fazendo no outro botão. Ou seja, a gente não precisa criar tudo do zero, ficar programando tudo do zero, que vai levar muito tempo. Então eu posso reaproveitando o código aqui. Eu vou dar o try, eu estou reaproveitando o código. Então eu já posso vir aqui no cancelar, aqui, né, no erro, né?
Beleza? Já copiar a mensagem de erro, colocar aqui. Eu só não copiei o comando aqui, find aqui, porque o nome da variável está diferente. Então, como está diferente, eu venho aqui, digito e ponho o objeto aqui como nothing, né? Matando o objeto aqui, matando a vida dele aqui, ou seja, terminou de executar, ele mata da memória o objeto. Bom, qual que é o próximo passo? Foi adicionar o parâmetro. Então eu posso já copiar aqui o parâmetro e copiar aqui já a criação do select. Tudo para a gente não perder muito tempo de digitação. Então vai ser o código mesmo, né? Aqui não é o objeto, é o objeto user, né? Então ele já avisou aqui para a gente que não existe essa variável aqui, não está em nada declarado, então é user aqui. Beleza? Aqui a gente criou como sec usuário, não é código, né? Então tá aqui o nome sec usuário que a gente vai pesquisar. Então, em vez aqui de código, o parâmetro aqui é sec usuário, vai ser o txt código mesmo. Então, de qual tabela que a gente vai buscar? Vai ser do CAD usuário. Então, usuário, aqui vai ser sec usuário, e aqui também vai ser sec usuário parâmetro, né? Vamos pôr tudo minúsculo aqui também. Sec usuário. Bom, é isso mesmo aqui que a gente criou. Vamos confirmar aqui, sec usuário, beleza. Arroba sec usuário que é o campo lá da tabela, vai ser o sec usuário. Bom, qual que é o próximo passo? É a gente executar aqui a carry. Então eu vou copiar aqui também o executa carry, dá um enter, ele já vai criar o if aqui para mim, só mudando aqui user, ok? Aí o que eu vou preencher aqui? Eu vou preencher o txt usuário ponto teste vai ser igual objeto user ponto nome usuário, e o txt senha ponto teste. O que a gente vai fazer aqui? A gente pode utilizar aqui a função de descriptografar, né? Por exemplo, aqui em cima, lá no botão gravar, a gente estava criptografando a senha. Vamos voltar lá no botão gravar. Ao passar para o usuário aqui, ó, né, a senha do usuário, a gente estava usando aqui o criptografar. A gente pode descriptografar e jogar a senha lá, ou não, né? Ou não. Tá? A gente pode ter essa opção de descriptografar, ou a gente pode simplesmente jogar a senha criptografada lá. Tá? Por quê? Vamos supor que ele esteja editando um outro usuário que não seja o dele, então vai ficar melhor a gente não descriptografar, porque não vai dar a ideia de tantos caracteres que tem a senha da pessoa mesmo, né? Então vamos só colocar direto aqui a senha usuária, ok? Beleza, depois disso a gente vai verificar se é editar, né? Se está lá no editar. Então, se int opção for igual a, vamos abrir aqui as opções, editar. O que a gente vai fazer? A gente vai habilitar os comandos para gravar, né? O botão gravar, e vai desabilitar o txt código
ponto enable vai ser igual a false, para ele não fazer mais nenhuma pesquisa. E o btn também, pesquisa ponto enable também vai ser igual a false, tá? E vamos ativar o txt usuário ponto enable igual a true, txt senha ponto enable igual a true, e o tsb gravar, quer dizer salvar, né, ponto enable igual a true, tá? Então aqui a gente cancelou a opção de fazer uma nova pesquisa, porque como está no modo de editar, a gente não vai deixar ele alterar o código lá, porque pode acontecer dele alterar um usuário que não seja o usuário que ele estava tentando alterar. Se ele mudar o código aqui no meio da gravação vai dar problema. E habilitar aqui o txt usuário e a senha e o botão salvar. Aí a gente pode colocar lá o foco no botão, no txt usuário, né? Ponto focus, colocar o focus lá piscando. Então vamos testar agora aqui o botão editar e o botão consultar. Então vamos lá. Então eu vou vir aqui, vou pôr 2 aqui e dar enter. Bom, no caso não apareceu nenhuma mensagem. Então o que a gente tem que fazer se aqui não retornar resultado? Então eu vou pôr aqui message box ponto show. A gente pode pôr assim, código usuário não cadastrado. A gente pode pôr aqui como um aviso. Vou pôr aqui o botão OK e pôr aqui como sendo uma informação, tá? Então só vamos aumentar aqui para entender o else aqui de onde que está saindo. Então o else aqui, se ele não encontrar, se não voltar valor, então deu que o usuário não foi cadastrado, né? Código do usuário não cadastrado. Tá, então vamos voltar aqui, vamos dar um break e vamos executar de novo e ver o passo a passo aqui do pesquisar. Então vamos lá, consultar. Vou colocar um e dar enter. Então ele veio aqui, montou o select aqui, vou dar um F10, achou o usuário 1, F5. Ela carregou o Márcio. Só que como eu estou no modo de consultar, ele não habilitou aqui para eu alterar. Então vou cancelar, vou editar, colocar um, dar enter, vamos dar o F5, agora ele habilitou aqui.